A viagem, na verdade, é algo muito interessante que você vai, aproveita, e quando você volta, você também deve ficar feliz por ter ido, tá? Boa parte faz o contrário, faz um sofrimento para ir, e quando volta, também continua sofrendo para pagar. Cartão de Sofre crédito. mais ainda porque sabe o que espera, né? Então, viajar é um negócio que você tem que ser um partir. prazer, né, professor? Tem que ser um prazer e pelo planejamento, tá? Então, se a viagem for internacional, você esquece o seu dinheiro é aqui. Você subiu no avião, né? O que vai acontecer? A partir daquele momento você dá adeus pro real. Fala tchau, real. Tá? Então, porque se eu falar para você que eu vou fazer uma viagem e vou gastar, então, 25 mil reais, é muito dinheiro, tá? Agora, se você falar que você vai gastar 5 mil dólares, como não é o seu dia a dia, você, 5 mil dólares, tá? Então, o primeiro planejamento é você se habituar, então, com o dinheiro que você vai enfrentar lá. E acabou, né? Esse negócio todinho. Mas a relação principal da viagem está no prazer e verificar a cotação do dia que nós estamos enfrentando. Só para o nosso ouvinte ter um parâmetro, hoje o dólar turismo tá 5,27. Tá. Semana passada estava 5,31. Deu uma melhorada aí, né? Agora já dá pra comprar, hein? Agora já, né? Vamos entrar naquele aplicativo. Já caiu 11 centavos. Olha, agora ficou bom. Já caiu 11 centavos. Vou fazer até o cálculo aqui, né? Quanto que dá $1.000? Então, $1.000, se você imaginar, então ele dá... 5.200 reais. 5.210 reais. Então, quando você está fazendo uma relação desse tipo, você sai daqui 5 mil, né? É muito dinheiro para nós se você está pensando em real. Agora, se você falar em $1.000, certo? Aí você fala, $1.000. E como... É que você só presta atenção no 1.000, você não presta atenção no dólares depois. Exato. Né? Então, para você ficar bem interessante, sabe o que é? Fazer um planejamento. E a uma viagem internacional, você deve planejar pelo menos com 1 ano de antecedência. E lembrando que a hora que você voltar, você vai ter algumas coisinhas para pagar. Mas essas coisas você não deve levar muito em consideração, porque se você fez um planejamento de 1 ano, né, já valeu a pena. Então vamos viajar para Fortaleza hoje. Hoje nós vamos sair daqui para Fortaleza. Então a viagem para Fortaleza... Opa, bora lá. Então daqui para Fortaleza você tem aqui... Daqui direto do estúdio? Opa, daqui direto? Direto. Opa, então nós vamos viajar para vamos. Fortaleza. Então Bora. Fortaleza nós temos aí 3 mil reais. O Eli parou o jatinho, o helicóptero dele aqui no nosso heliporto. Deu tudo certo. Precisa tudo abastecer certo. rapidinho ali. Tá, então tá. Beleza, Então, combinado. aí nós pegamos então 3 mil reais. Então se você ficar 10 meses antes, são 300 reais por mês. Tá? Aí quando for no dia da sua viagem, você procura um cartão bem legal para você ter segurança. Você procura então um seguro de vida bastante interessante, né? Perfeito. Isso seguro... é importante porque o custo da saúde, por exemplo, quem vai para os Estados Unidos é muito alto, né, professor? Exato. Em qualquer lugar altíssimo, qualquer lugar que você estiver fora. Não tem SUS lá, né? Não tem, tá? Não tem SUS lá, né? Não tem. É uma crítica que a gente faz ao Brasil, mas ainda é, sem sombra de dúvida, o país que mais cuida dos seus, né? É o Brasil. Né? Então, se você faz um seguro, se você tem um cartão, se você tem um planejamento, não tem por que não dar certo. Tá? E, professor, quando você leva o cartão para os Estados Unidos, eu posso levar... Por exemplo, se você mandar o seu filho para fazer uma excursão, certo. né? É menor de idade. Qual que é o melhor cartão? Porque o cartão dos pais não pode ir, né? Porque até segundo as empresas, né, que fazem esse tipo de viagem, os cartões do pai dos pais não podem ser levados pelos filhos, porque senão lá pode ser considerado furto até. Sim. Né? Então qual que é o melhor cartão para levar? Aqueles virtuais? Você chega com o cartão lá e o cartão, se não tiver no seu nome, é declarado que ele foi... Mas a solução para você hoje está tudo no celular.
Então você leva o cartão virtual, com esse cartão virtual você tem o pagamento. É aquele que já converte, você manda o Pix em reais e ele já converte em dólar? Já transforma aquilo em dólar. Perfeito. E com um detalhe, né? Se você vai fazer isso e é uma pessoa menor de idade, então você entra em contato com a agência e a agência fica responsável por isso. Você pode inclusive dar, por exemplo, um dinheiro extra para a pessoa da agência, e a pessoa da agência se encarrega de tudo isso, tá? Então, essas coisas que parecem assim corriqueiras, não são. Você deve, né, pelo menos saber pedir um alimento, as palavras, a língua, né, que você não precisa dominar a língua, às vezes as pessoas vão para lá para aprender a língua. Ô, Hélio, quando você foi para os Estados Unidos, como que você pedia comida, Hélio? Você sabe falar inglês fluente? Me dá. Não, eu me desenrolo bem. Eu me desenrolo bem, enquanto isso eu não passei apertado, não. Mas realmente, se você não souber o básico do básico, você vai passar por apuros, né? Você precisa saber onde fica o banheiro, você saber... Se você não tiver alguém que fale do seu lado, tá perdido. né? O que você quer, né? O que você precisa básico, naquele momento. Né? O básico é sempre é bom você aprender. Mas geralmente nessas viagens de excursão também sempre tem alguém ali que domina e tá apoiando você ali em todo momento. Ô, professor, mas a dúvida que eu tenho é o seguinte. Alguém que ganha aí um salário qualquer e precisa reservar uma parte dele, como fazer essa gestão aí, organizacional aí para separar uma parte para poder pensar em viajar, tendo tantas dívidas para pagar e tudo mais? Como se organizar financeiramente para isso? O senhor falou 1 ano, então para essa pessoa vai ser mais de 1 ano. Eu quero fazer uma viagem. Então, para eu fazer essa viagem, suponhamos que eu tenha aí um salário de R$5.000, né? Então, dentre esses R$5.000, eu vou estabelecer o seguinte. Olha, se eu vou fazer uma viagem legal, eu posso disponibilizar 1 ano de planejamento, tá? Depois 1 ano, quando eu voltar, para pagar a minha conta. Então, a minha viagem vai ser de 2 anos e depois eu volto a viajar só após 2 anos. Eu acho assim, que é interessante, né? Interessante que você tenha guardado para aquela viagem pelo menos 10% do teu salário. Porque às vezes as pessoas têm aí, eu estou ganhando R$1.000 e poucos por mês e tenho o sonho de ir para a Disney. É impossível, tá? A não ser que alguém... Agora, dentre esse planejamento, é sempre interessante que você tenha. E não é ter aquele dinheiro em caderneta de poupança como se aquilo fosse um investimento e aquele investimento o investimento seu já é a viagem. O lucro seu já é a viagem. Então, eu imagino que o dólar, né, ele vai subir e ele vai chegar a 6. Então, quando eu for viajar, o dólar está a 6 e eu vou gastar, então, $4.000 na viagem, então eu vou gastar 24.000. Então, eu olho para você e digo assim, então vou ter que dividir isso pelo menos em 12. Então, eu vou ter que guardar R$2.000 por mês. Então, ótimo. E é melhor separar esse dinheiro. Quando você ganha, joga para uma outra conta para não ter perigo de usar ou deixa ele aplicado. Mas aí corre o risco de você achar que você pode gastar. Esse dinheiro já não é mais seu. Você programou a viagem, está tudo certo, acabou o dinheiro. O dinheiro agora é da viagem. Então, mas entendeu? É melhor jogar para uma outra conta para você não ficar olhando sem sombra de dúvida. E essa conta, você pode, se você for fazer um investimento, você vai fazer chega no banco e fala, olha, eu quero isso aqui de uma forma programada. É só falar a palavra programada, eles já sabem. Ou é poupança programada, ou é viagem programada, tudo é programado. E aí você pode pedir para Deus, tira aquele dinheiro da minha conta que eu preciso dele. Eu falo, não pode. Ô, professor, é uma dúvida minha também. Estou guardando lá nessa conta reserva aí. Quando eu olhar, por exemplo, estou acompanhando, como eu quero viajar para o exterior, né? No caso, a pessoa está guardando para viajar para o exterior. Quando ela vê lá que o dólar, turismo, né, deu uma caída, o senhor acha que essa reserva deve ser em dólar ou em reais? Olha, se você vai para os Estados Unidos, então que nós vamos trabalhar com dólar, então você deve fazer a sua programação em dólar. Se for para a Europa, euro? Europa, euro. O motivo é muito simples, entendeu? Porque aí não tem a variação. Porque nós estamos variação em real. Mas o senhor disse já ir comprando? Já ir comprando. Conforme ela vai caindo? Exatamente, porque tem muita gente pensando o seguinte, olha, mas se caiu, eu vou comprar mais barato alguma coisa. Isso aí são negócios. Mas se caiu, também cai o seu dólar.
E se cair lá na frente mais do que está caindo agora e você comprou mais caro? Não, você não comprou mais caro. Você não comprou... Não, diga assim, você está comprando hoje por 5,21 e vai estar... vai dar 5,10. 5,10, por exemplo. Né? Você não... a primeira fala minha foi isso. Olha, a partir do momento em que você está escolhendo o seu dinheiro, né, você esqueceu que é real. Agora é dólar. Você entendeu? Agora, o grande problema nosso, a maioria, né, que queremos fazer esse tipo de coisa, a gente, além de querer comprar outra moeda, a gente quer ganhar dinheiro na compra também. Você entendeu? Isso não é interessante. Quando eu falo em planejamento, eu falo, você vai planejar, não é com o dinheiro brasileiro, você vai planejar com o dinheiro da qual você vai visitar. Você entendeu? Professor, como o senhor sempre diz, né? Tudo é planejamento, tudo é se programar, né? E realizar os sonhos, mas até o senhor já disse na compra da casa, do carro, tem que ser um prazer, né? Não dá para você adquirir bens, enfim, ou até mesmo ir viajar, mas depois ter aquele sofrimento todo, enfim, adoecer. Tem que ter programação e realizar os sonhos realmente. E o sonho tem que ser um sonho possível, né? Claro. A grande maioria pensa num sonho impossível. Agora, tem um negócio bastante interessante, a gente pode falar aqui também, é o seguinte, que a gente está falando dessas viagens, esse negócio todinho, mas se você imaginar que dá para você ser feliz também viajando aqui dentro, imagine você um casal que não tem dinheiro para viajar. Para você viajar, o governo te dá 30% de turismo para você. O teu salário quando você sai de férias, todo mundo pensa, vou sair de férias, vou ter dinheiro. Muito pelo contrário. Aquele dinheiro que você recebe é um salário seu que você não vai receber lá na frente. Estou ensinando a fazer o planejamento. O que é que você recebe a mais? 30%. Se eu ganho 33%, né? Se eu ganho, então, 2.000, eu vou ter 600. 600 dá para ir aonde? Dá para ver um teatro em São Paulo, mais ou menos. Você entendeu? Então, eu vou a São Paulo fazer o teatro. Então, dá para viajar? Dá. Sem sombra de dúvida. Dá um passo de acordo com as suas pernas, né? Exatamente. Professor, a gente vai agora pegar o avião, então, para dar uma passeada. Vamos junto. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, viu, professor? Eu espero que as pessoas tenham entendido o nosso propósito aqui. Tudo é planejamento, né, professor? Sem dúvida. Muito obrigada pela sua participação.